Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Faz Podcast, seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex, como sempre eu estou aqui com meu parceiro Jonathan Acre. Fala pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, como meu amigo Ricardo mesmo diz. Estamos aí mais uma vez começando nosso projeto aqui, né, do Faz Podcast, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre os desperdícios. Então, o nosso convidado hoje é expert em gestão Lean aí, já trabalhou com consultoria também, é um grande amigo nosso, já trabalhou com a gente. Tem bastante resultado que eu sei, que são resultados expressivos, e hoje ele é professor federal, galera. Então nós estamos aqui subindo o nível bem, a régua tá alta, viu? Seja muito bem-vindo ao Faz Podcast, senhor Tiago, querido. Perfeito, boa noite a todos, boa noite Ricardo, boa noite Jonathan, prazer estar aqui participando desse bate-papo aí com vocês, espero que as pessoas que possam nos escutar, elas também possam aprender, né, com um pouquinho que a gente adquiriu de conhecimento na vida, e a gente pode compartilhar e disseminar essa grande cultura, né, essa cultura de excelência que é a manufatura enxuta, que é o Lean Manufacturing, e aí aplicando os mais Legal. diversos segmentos aí da sociedade. Espetacular! E o mais legal dessa série é que nós estamos trazendo especialistas, né, de diversas áreas para mostrar o conceito de desperdício, como é que ele se aplica em todos os lugares e não só na produção, né? Então, hoje nós vamos mergulhar nessa área um pouco diferente, mas que também contém desperdício, que é a área de educação, como o Jonathan falou. Tá aqui o nosso amigo. Vamos dar um spoiler aqui, é um amigo pessoal, Thiago Querino. Trabalhamos juntos, me ensinou muita coisa. E aí, Tiagão, é isso, cara. Vamos conversar um pouco, né? Eu queria primeiro que você fizesse uma apresentação da sua vivência, né? De como é a sua experiência, como é que você conheceu o Lean e o seu caminho aí rumo à educação federal. Respeita o homem. Tá certo. Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Thiago, né? Atualmente estou com 42 anos de idade. Eu tenho experiência profissional, né? Eu trabalho mais ou menos 25 anos. Eu tô completando 25 anos esse ano, cara. Olha só pra você ver. Eita ferro, hein? De Nossa, experiência profissional. Eu fiz curso técnico em mecânica, né? No antigo Colégio Técnico de Contagem, atual Santa Maria. Depois eu fiz engenharia de produção pela Universidade de Salgado de Oliveira, especialista em projetos de máquinas pela PUC, mestre em engenharia mecânica pela UFMG e agora doutorando em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Se Deus quiser, ano que vem, doutor. opa, Brinca, Deus brinca com o abençoe. homem. A régua é alta aqui, meu querido. Tá Nesse achando o meio quê? tempo, nesse meio tempo, tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos na indústria, nos segmentos de automação bancária, mineração, siderurgia e autopeças, sempre em atividades relacionadas à engenharia, manutenção e qualidade e controle de processos. Há coisa de uns 15 anos atrás, aliás, eu tenho convivência com o Lean aproximadamente desde 2005. Então a gente pode falar aí Hum, desde aí 20 anos, né? Na época da graduação em engenharia de produção, depois eu tive a oportunidade, durante a atividade profissional, trabalhando com autopeças, aprofundar, né, na cultura Lean. E posteriormente envolvi com docência, né? uhum. Primeiramente no Senai, onde que eu tive o prazer de conhecer vocês. Depois que a gente começou a trabalhar com a consultoria, né? Que o Senai começou a enxergar esse nicho de negócio, consultoria em Lean Manufacturing para indústrias. E Uhum. nesse meio tempo também fui trabalhando como professor de instituições de ensino superior na região de Belo Horizonte, né? A Newton Paiva, UniBH, né? E aí em 2018 eu fui contemplado, né? Fui agraciado com a aprovação do concurso, no concurso público, e atualmente eu estou professor do Centro de Educação Federal de Tecnológica de Minas Gerais, conhecido Cefet-MG, né? Ministrando Cefete. aulas nas áreas de projetos de máquinas e materiais. Espetacular. E nesse meio tempo a gente sempre foi trabalhamos, né, envolvidos aí com consultoria Lean,
com os princípios de manufatura enxuta e Uhum. também buscamos disseminar, né, essa cultura em tudo que a gente faz, porque como vocês mesmos trabalham na área, sabe muito bem, a gente começa a se irritar com pequenas coisas, com pequenos Nossa. desperdícios, perda de tempo, deslocamento, Isso. deslocamento desnecessário, entre outros, Uhum. né? Então a gente Isso. começa a querer enxergar o valor e tudo mais. Então esse é um grande trend, assim, é uma grande pegada em relação à cultura Lean, né? É uma coisa que realmente fica na veia mesmo para você pegar e começar a trabalhar com isso. Isso mesmo. Nossa, Ô, show de bola, cara. bom. Ô, Tiago, falando que você comentou aí, você tem uma larga experiência em docência, a gente sabe que você também já atuou muito na questão no chão de fábrica, dá para saber, dá para ver isso, mas é muito interessante a gente comentar, e a gente está querendo que você nos ajude a falar sobre isso, sobre as suas experiências com relação à manufatura enxuta, né, a redução, o desperdícios, que é isso que a gente está vivendo nessa série de vídeos aqui, de desperdícios, os causos com a parte educacional, cara. E eu queria que você comentasse pra gente essa questão, como é que foi para você na questão educacional. E eu sei que aqui você já vivenciou projetos que rodou até o Brasil, hein? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esses causos aí de Boa. desperdício que você achou. É bem legal, Jonathan. Obrigado pela pergunta. Só para o público entender, né, para a gente contextualizar. Eu estava trabalhando, né, nos idos do ano 2017 com consultoria Lean, né, dentro do Senai. E aí eu fui convidado pela gerente de educação, na época, para trabalhar com um projeto de implantação da cultura Lean dentro dos ambientes educacionais do Senai, Uhum. né? Esse projeto ganhou um nome chamado Linha Educacional e à época eu um outro time com um time de colegas a gente desenvolveu toda uma metodologia, Ricardo incluso, né? A Participei. gente Tive a honra de participou. participar. Só gente boa. Bolamos todo um escopo, né, de como enxergar esses desperdícios dentro do ambiente educacional, como é que isso ia funcionar, como é que seria essa transição, né, das metodologias, das ferramentas Lean para o ambiente educacional, uma vez que é um contexto completamente diferente. A gente está Uhum. falando de indústria, produto. Qual que é o produto da escola? Qual que é a proposta de valor Isso. da escola, daquele ambiente educacional? O que é valor para aquele ambiente educacional? Valor é o aluno, por exemplo, uma turma de empresa, a empresa pagar para o Senai, né, ou para a instituição de ensino. Uhum. Valor é o que o aluno aprende. Valor é o que o aluno aprende e consegue replicar. Uhum. Então, envolveu, de certa forma, até mesmo uma discussão um tanto quanto filosófica, né? A gente chegar e realmente adaptar essa metodologia. Indo um pouco lá do caos, né, Jonathan? Eu me recordo, como, por exemplo, que aí você tinha lá. Inicialmente a gente começou com o core, né, do Senai, que é metal mecânica. Então, eu me recordo quando a gente ia avaliar, por exemplo, uma vez decidido que a proposta de valor envolvia a questão do aprendizado, o nível de aprendizado do aluno, eu me recordo de uma vez a gente conversando com professores na área de ajustagem mecânica e tinha lá a tarefa lá, por exemplo, limar. Uhum. E aí chegava lá o instrutor, não, que o menino tem que limar, ele tem que limar muito, que não sei o quê. Mas assim, qual muito? O quanto é A muito, né? partir de que momento É. a partir de que momento que ele efetivamente aprendeu? Uhum. A partir de que momento ele Boa. ou então a gente até convertendo a linguagem, ele adquiriu aquela competência, ele agregou valor de fato. Porque a partir do momento Uhum. que ele rompeu essa barreira que ele agregou valor, o restante é o quê? Desperdício. Uhum. Excesso de Então é processamento, um né? tempo que poderia estar sendo ocupado, recursos poderiam estar sendo ocupados para outras atividades. E, inclusive, até mesmo dessa mesma seara, que teve uma empresa, era uma turma de empresa, que chegou para a supervisão na época, vendo as aulas práticas dos alunos dele e tudo mais, virou e falou assim: seus alunos usam isso?
isso está defasado. Na indústria a gente não Nossa. usa isso mais. Ou Olha pra seja, você ver. mesmo aquilo que estava sendo aprendido não estava de fato agregando valor para o meu cliente externo, que Não era era a quem? realidade. A Verdade. empresa, que não era a realidade, exatamente. Inclusive, essa semana eu tive até lendo uma reportagem, acho que foi na Forbes, falando em relação ao ensino de engenharia. E aí tem até uma teoria lá dos anos 90 que fala que países que têm o maior número de pessoas formadas na área de direito e ciências correlatas, eles têm um menor desenvolvimento econômico do que países que têm o maior número de formados em engenharia. Olha E aí. essa teoria, ela já se faz prática hoje, e um dos principais motivos é o quê? É a questão de que o, o, o ensino de engenharia, o ensino de exatas, ou aliás, corrigindo o termo, né, de STEM, Uhum. ele é falho no sentido de que o que eu passo de fato de conhecimento, ou numa linguagem Lean, o que eu agrego de valor de fato para aquele aluno, O quanto que o aluno está né? efetivamente aprendendo, né? Olha que espetáculo. Ô, Tiago, eu lembro a época que a gente estava, né, participando desse projeto, inclusive escrevendo o material, né? Nosso Foi nome tá escrever. lá e ninguém tira, esquece. Existia realmente essa discussão da percepção do que era ou não gerar valor. Primeiro, essa percepção para gente que estava ali envolvido no projeto. Depois, a grande dificuldade era passar isso para o instrutor, porque havia, e como sempre há, as resistências, e depois mostrar isso para o aluno, É. Sim, né? E por fim chegar na indústria, sabe? Eu me lembro que tinha muito dessas discussões, dessas percepções, porque assim, no dia a dia da indústria isso fica mais fácil, mas na educação não é tão simples assim, né, Tiago? Eu tô certo aí nesse sim. raciocínio? Com certeza, Ricardo, com certeza. Tanto é que, assim, a própria noção de você virar falar assim a palavra produto Uhum. dentro. Ah, não, o aluno ele é produto do processo ensino-aprendizagem. Aí vai ter professor, não, que isso, é doido. O aluno não é produto nada, não. Porque ele está pensando como produto um bem tangível. Isso. Aham. E não é. E não é. Não é. O aluno, ele é o executor daquele conhecimento que ele adquiriu durante o processo formativo dele. Certo, beleza. Então, a partir dessa perspectiva, por isso que a gente sempre fala que no Lean, valor é fundamental. A gente definir o que de fato é o valor para aquela É, empresa, ou é para a aquela grande pergunta, instituição, né? para aquela Boa. organização. É a grande pergunta. Porque a partir daí você vê, vai desenvolvimento do raciocínio reverso. Né? Uhum. Tipo, igual eu calculo o task time para depois eu vir nivelando as outras tarefas. Exato. É Então, isso. eu chego lá e eu quero determinar o que é valor. Valor é eu conferir o maior grau de aprendizado para o meu aluno? Ok, se isso é valor, então todas as atividades devem concorrer para essa finalidade. E aí, é claro que, como você bem disse, tem a questão da resistência, da resistência à mudança. Por quê? Por vezes o instrutor que já teve uma experiência profissional, já teve na indústria, ele está acostumado com tipo assim, ah, na prática a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Ou É ainda o bem que é isso. pior, né? Que a grande pegada do linha educacional era a gente fomentar o quê? A questão da cultura, certo? Exato. E aí eu até me recordei agora de um caos aqui que eu não sei se vocês vão se recordar, mas acho que eu sou o único ser humano que vocês conheceram até hoje que foi no Acre. E não é o Jonathan, é no estado. Exatamente. Não porque tem um Inclusive, eu Acre, né? perguntei se é verdade que tem dinossauro ou não lá. Eu É, eu lembro me, disso aí. eu me recordo que você perguntou assim, pô, Thiagão, o pessoal assaltava com arco e flecha e tal? Não, nada disso. Não, Enfim, não falem dos mas meus no Acre eu descendentes tive a aí. oportunidade. No Acre eu tive a oportunidade de ir lá numa escola, e lá não tinha metal mecânico, mas a gente trabalhou com madeira, né? Com Uhum. setor de madeira e imóveis. E aí, cara, tava lá no ambiente de madeira e imóveis e tal, e eu tava acompanhando um monitoramento.
né, que as pessoas fizeram e tudo mais. Aí eu peguei, cheguei, questionei, eu falei assim, olha, e esses retalhos de madeira, o que vocês fazem? Não, joga fora. Eu falei, mas por quê? Ah, nós estamos na Amazônia, o que mais tem aqui é madeira. É Tanto é que os só. caras Até tinham madeira, né? um pátio que, sem brincadeira, eu acho que tipo, o pátio de estoque de matéria-prima e toras de madeira de uns Uhum. 5, 10 metros de diâmetro. E assim, ocupava um campo de futebol inteiro, cara. Ah, que Nossa, um isso, campo de cara. É futebol muita inteiro, coisa. É muita sabe? coisa. E os caras não estão nem aí, estão consumindo, metendo pó na madeira. Então, tipo assim, olha o desperdício. Cara, A questão da literalmente. visão da agregação de valor Literalmente. não é só porque eu tenho aquela madeira que eu posso usar ela de qualquer jeito. Até porque, para trabalhar aquela madeira, eu preciso de outros recursos. Eu preciso de uma ferramenta de corte, eu preciso de energia elétrica, eu Sim. preciso, vou me recordar aqui, ou, enfim, de uma série de insumos que eu posso Isso. estar o quê? Desperdiçando e que não estão voltados para Uhum. quê? Para minha agregação de valor, para Com minha certeza. proposta de valor, Com certeza. E né? isso aí acaba Então, impactando essa muito. perspectiva, sim, essa questão da gestão de mudança e da perspectiva, da cultura, da mudança de cultura dentro do ambiente educacional, ele se faz muito necessário para a gente poder realmente trazer para a formação profissional daquele aluno, daquele discente, uma cultura de melhoria. Que aí, quando ele Uhum. está na indústria, ele já vai olhar com um olhar diferente. Aquela Uhum. história, a gente se acostuma com o feio. Eu sou casado há 20 anos. Esposa acostumou. É isso aí. Pronto, Amito, né? 20 não, 15. Mas tem uns 5 de 15. namoro aí que pode estar contando, né? É verdade. Esse ano a gente completa 20. Mas assim, 5 de namoro e 15 de casamento. Mas Pronto. assim, cara, você vai acostumando, você acostuma com o defeito, acostuma com aquela falha, isso, É aquilo, outro. verdade. Agora pensa, o aluno ele acabou de chegar, ele vai começar a fazer um estágio, ele olha para a empresa, ele vê 1 milhão de oportunidades, que aqueles caras que estão há 5, 10 anos, Não estão vendo. já ficou super É comum. verdade. É verdade. E Uhum. quantas vezes isso aconteceu com a gente, né? Cada um de nós aqui, a nossa jornada na indústria, trabalhando com consultoria, de chegar num ponto da nossa trajetória profissional que a gente já chegava ali no primeiro dia, já matava muita coisa, né? Com esse olhar diferenciado que as pessoas que Menos estavam viciado. lá não tava com esse olhar viciado que o Thiago falou aí, né, Jonas? Sim, sem Uhum, dúvida, isso sem aí. dúvida. E aí, ô Então, Thiago, assim, aproveitando. realmente, Pode pode falar? falar. Sim, eu ia Não, é só comentar. fazer o fechamento, mas tranquilo. Vocês que mandam. Não, não, pode concluir, Thiago. Não, eu ia falar que realmente eu acredito que essa questão da cultura realmente é o maior entrave, a maior Uhum, dificuldade, entendeu? A gente conscientizar corpo docente, estruturas de apoio como secretaria, ambientes administrativos, etc., né? E aí a gente tem outras perspectivas Lean que nos ajudam nisso, por exemplo, Lean uhum, Office, Sim, de que isso interfere no produto, no resultado final, né? final. Até só acrescentando mais um caos, né? aham, Quando eu cheguei no ensino federal, né, que foi 2019, 2019, eu me peguei numa situação muito diferente, que era o quê? Pô, eu tinha que dar aula prática. Tá bom, eu estava acostumado com aulas práticas no Senai, ou mesmo em instituições uhum. de ensino superior, para 20, 30 alunos de uma vez. E não. Ensino federal, eles iam lá e fazem partição de turma. Olha, Então, por cara. exemplo, uma turma de Diferente. 36 alunos, ela vira duas de 18, entendeu? Entendi. E essa carga horária, ela conta 2 vezes para o professor. Uhum. E aí, ok, para o professor, maravilha. Mas Ótimo, né? especialmente porque por legislação a gente tem que cumprir uma carga horária mínima semanal. Uhum. Sim. Mas eu, enquanto, digamos assim, o entusiasta do Lean, eu olhava para aquilo e achava um absurdo.
Eu achava absurdo no sentido que, gente, olha, eu estou usando o mesmo ambiente educacional, eu podia otimizar o meu tempo, eu podia estar na minha janela de tempo para fazer atividade de pesquisa, atividade de extensão, atividade administrativa, e eu estou tendo que dividir ela simplesmente porque o ambiente educacional não comporta. Uhum. Ou ainda, que o maior custo envolvido com a manutenção da rede federal de ensino está associada com mão de obra, com os salários dos professores. Uhum. Assim sendo, quanto mais eu otimizar o tempo do professor, teoricamente eu reduzo o custo aluno hora, que em média, por exemplo, para ensino técnico, em média é 3 vezes superior do que na iniciativa privada, como no caso do Senai. Rapaz. Sim. Sim, que absurdo, né, Só cara? que Uma essa é uma diferença muito grande. perspectiva que, assim, de novo, falando questão de cultura, as pessoas não têm. É As Mas não diferente. pessoas tem não têm, mesmo. cara. É Não tem verdade. essa perspectiva de que dá para otimizar e tudo mais. Uhum. Então, isso é uma discussão que, para mim, que ainda, teoricamente, eu ainda sou um pouco recém-chegado, Uhum. é muito importante dela ser realizada com o tempo, porque o cenário de falta de orçamento, concursos públicos cada vez mais difíceis de serem abertos e tudo mais, e difícil de investir em infraestrutura, tem muito equipamento que é importado e a taxa cambial não colabora. Então, assim, a gente tem que otimizar, né? E essa palavra é quase um pecado capital. Otimizar. Nossa. Otimizar. Eita fé. E, ô, Thiago, É complicado. querendo pegar um gancho sobre isso que você está falando, né, cara, que você tem uma experiência tanto na parte de iniciativa privada, né, de ter dado aula nisso e ter vivenciado um projeto como você mesmo contou aqui pra gente, e tá hoje numa instituição federal, cara, qual os principais desperdícios que você percebe, né, quanto ao comportamento do aluno dessas duas instituições? Como é que esse desperdício que eles têm? Como é que é o aproveitamento que eles têm? O que você pode contar para nós dessas diferenciações que você enxerga nesses dois modelos, né, de local que você hoje teve a oportunidade de trabalhar? Legal. Ótima pergunta, Jonathan. Muito bem colocado. Vamos lá. Bom, da minha experiência, da experiência que eu tive até então, eu acredito, falando assim, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, eu colocaria dois desperdícios principais. Hum. Movimentação Olha aí. Olha, e espera. Por que movimentação e espera? Movimentação, porque as aulas não são pensadas ou elas são alocadas em função de uma otimização da ocupação dos espaços educativos, dos laboratórios, das salas de aula, etc. Então não existe essa preocupação. Uhum. Tanto é que se eu chegar e perguntar e virar e falar assim, não, eu lembro quando no projeto do Linha Educacional eu fui como é que chama? No Senai de Campinas. Senai de Sim. Campinas, é o Ítalo Bolonha. Eu fui no Senai de Campinas e todas as salas, todas, sem exceção, elas tinham na porta o horário e o indicador de ocupação. legal, hein? Opa, diferente, hein? Não é? Diferente, cara. Todas as salas tinham. Todas as salas tinham. 60% de ocupação, 70% de ocupação, 65% e tudo mais. Certo. No ensino federal, por exemplo, isso não acontece. Uhum. Então, às vezes o aluno está aqui no ponto A, que é próximo da recepção do campus. Eu estou tomando por referência o campus, por exemplo, que eu leciono, que fica na cidade de Araxá, Minas Gerais. Ok. Está no ponto A. Então, eu tenho que deslocar mais ou menos uns 200 metros para ter na próxima aula. A próxima No aula. laboratório. No laboratório, por exemplo, que eu leciono, que é metrologia. Então, se Anda você lá tem muito, cara. 100 minutos de hora aula, 100 minutos de aula, 1h40, né, 2 horários, você tem pelo menos os primeiros 10 minutos já Já perde. foi pro limbo, né? Foi, Já foi pro andando. limbo. Se você tiver que dar aula, logo depois da aula, se você tiver intervalo, então os últimos mais 10 minutos já perde. Então de 100 já caiu para 80. Rapaz. Olha pra você ver, gente. Outra, se você tem que fazer essa caminhada, se você tem que fazer essa caminhada,
Obviamente, você não vai chegar aí, sentei e aquieta. É até Já a tô fisiologia do aprendendo. corpo humano, Já tô que você chega aprendendo. assim, acelerado e tal. Você não vai chegar e sentar e chegar aprendendo, tipo, fazendo um Não dá, né? upload. Não tem Você como. tem que sentar, tem que calmar. Às vezes tem que ir ali pegar uma água no banheiro. Uhum. Então você vai somando, vai somando, vai somando. Um é esse, movimentação. Segundo, espera, que eu mencionei. E teria até um terceiro, que seria Ó, só excesso vai de lembrando. processamento. Aham. Mas vamos lá. Espera. Por que espera? Dúvida do professor. Professor, tá com dúvida nisso? Uhum. Beleza. Aí tem que esperar. Vai um. Ou então, quando é aula prática. Não tem o recurso para todos os alunos efetuarem a prática ao mesmo tempo. Ah, Nossa, aí já virou um gargalo ok. Sei grande. bem. Aham. Então Aí o você que vai trabalhando, tem acontece? um grupo fazendo, o outro parado. Exatamente. Exatamente. Inclusive, por exemplo, uma alternativa, porque é óbvio que dependendo do local, você não vai comprar, por exemplo, Não tem recurso. 20 máquinas diferentes, não tem Claro, como. claro. Qual que é uma estratégia, por exemplo, que a gente começou a fomentar dentro dos departamentos regionais e que eu levei essa boa prática para para o Cefet? Fulano vai operar, mas você tem que destacar para mim 5 coisas que ele fez de positivo, 5 coisas que ele fez de errado. Você, Uhum. Ciclano, vai ter que anotar tudo aquilo que ele fez de legal, que deu um resultado bom para ele, que não deu um resultado bom para ele. Beltrano, você vai pegar e vai cronometrar. Vamos ver quanto que tempo gasta cada tempo disso? Então, são formas, e veja bem, eu não estou eliminando, digamos assim, que seria uma atividade incidental. Por quê? Isso. Eu não Sim, eliminei completamente o desperdício, mas eu o reduzi. você Né? reduziu. Eu E minimizei. envolveu os alunos ali, por mais que eles não estivessem envolvidos diretamente na operação, eles estão envolvidos na aprendizagem, né? Isso. Sim, no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, Isso. que aí depois, no final da aula, os alunos, depois que eles faziam essa espécie de rodízio, suponhamos, eu tinha um grupo de 4 alunos, e os 4 estavam envolvidos na operação da máquina, e todos os 4 fizeram essas mesmas atividades, separavam um tempo no final da aula para eles sentarem, reunirem e trocarem, darem feedback entre eles. Boa. Entendeu? Tá, já Então, dá essa assim, diferença. já é uma diferença, entendeu? E o terceiro desperdício, para Uhum. terminar a pergunta de ontem, que seria a questão do superprocessamento, que seria o quê? Conteúdos que se repetem ao longo da grade. Isso é Ah, muito comum. cara. Especialmente, a gente tem a modalidade de ensino que é o ensino médio integrado, perdão, que é onde os alunos, eles têm disciplinas do ensino médio regular e têm Uhum. disciplinas das disciplinas técnicas. Então, eu vou falar assim, um assunto que o aluno vê em 20 matérias diferentes, conversão de Nossa, unidades. entendi. Conversão de unidades. Conversão de unidades. Então, de milímetro para Caramba. metro, metro para milímetro, de litro para mililitro, e ele vai vendo isso em N matérias diferentes. E ele vai Entendi. vendo Repete N demais. matérias diferentes, repete demais. E eu estou fazendo o que Entendi. com isso? Excesso de processamento. Não Muito, muito. precisava disso. Eu podia otimizar a carga horária e aí de tal forma que eu poderia. Olha, eu tenho grupos de disciplinas, né? Uhum. Que aí a gente trabalha na série metódica, a gente trabalha com formação competências. Eu posso trazer grupos de disciplinas mais ou Sim. menos agrupados. E aí, dentro de uma dessas disciplinas, eu trabalho só lá dentro com conversão de unidades. E o É. aluno, nas outras disciplinas, ele tem que dar os pulos dele. Sim. Aí tem que aprender, tem que se esforçar e tudo mais. Ou elabora uma De- disciplina, uma lista conjunta com os outros professores, enfim, alguma coisa do tipo. tentar trabalhar alguma coisa que a gente chama até de metodologia transversal, né? Ou de unidade Exatamente, transversal, que vai exatamente. servir para as outras Disciplina. disciplinas, né? Rapaz, Isso mas aí. olha que interessante, né? E aí o pessoal que está escutando a gente, é, de ter realmente essa percepção, e aqui eu acho que é a chave dessa nossa conversa de hoje, né? Porque a gente realmente saiu completamente do ambiente industrial.
veja bem, né? As outros papos, as outras conversas, ainda tem um resíduo industrial e aqui não. E olha que bacana que o Thiago fez aqui pra gente, né? Apresentando, pô, e nominando, que é uma coisa, o bom do Thiago é isso. Difícil. Então, o professor, ele já foi nominando os desperdícios e colocando aí pra gente. Então, até para você que está escutando a gente aqui, olha a percepção disso, né? É a espera, né? Esse excesso de processamento, né? São esses desperdícios que estão presentes no dia a dia da indústria, mas na educação também, né? Uhum. No dia a dia também, educacional, na conversão ali. E aí, Tiago, para a gente ir caminhando até para o encerramento, eu lembro, aí voltando um pouquinho também, que esse trabalho que foi desenvolvido lá brilhantemente, né, com o Linha Educacional, resultou também em novas propostas, né? Em melhorias, igual você acabou de citar aí, né? Isso faz parte da nossa vida. A gente já vai apresentando a solução. Mas que resultaram em melhorias, porque também tinha essa questão, né, de muita movimentação, o excesso, né, dessas questões. E aí, você consegue lembrar de algumas melhorias para a gente fechar aqui que foram apresentadas, já que você já trouxe, por exemplo, uma solução aqui para a sala de aula que você tem aplicado aí? Ótima pergunta, Ricardinho. É aquela história, né? É o bate-bola mesmo. À medida que você vai falando, a gente vai recordando também. A memória vai trazendo, né? Teve uma situação, cara, muito legal. Foi em Rondônia. Olha só o que acontecia. É só lugar Longe, perto hein? que o homem foi. Não, então você vai pirar nos nomes, mas vamos lá. O que aconteceu? A gente estava trabalhando com a metodologia Lean lá nas escolas Senai em Rondônia. E existe uma cidade em Rondônia. Uhum. Ai, caramba, agora tem que lembrar. Tá, lembrei. Chama Cacoal. 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 Fica ao sul de Rondônia, quase na fronteira com o Mato Grosso. Cacoal fica distante mais ou menos 7 horas da capital Porto Velho. Tá? Beleza. O que acontecia? Em Cacoal tinha uma unidade Senai. E em Porto Velho, naturalmente, também. Certo. Naturalmente, a unidade da capital tinha uma infraestrutura mais adequada, né, do que Cacoal. Só que Cacoal tem uma indústria muito grande de fábrica de bicicletas. Inclusive, até Legal. minha menina tem uma bicicleta que é dessa fábrica, que Olha que chama legal. Ciclo Cairu. Nome diferente. O que aconteceu? Os funcionários da Ciclo Cairu precisavam, para fazer treinamentos, por exemplo, na área de eletromecânica, vamos falar assim, por exemplo, usinagem. A Ciclo Cairu precisava de pagar o transporte, eles rodarem 7 horas até a capital, chegar lá, hospedagem, alimentação, para fazer o treinamento lá, por exemplo, 40 horas e voltar. Utilizando uma das ferramentas, né, adaptadas do Lean, que seria o VSM, né, o mapa de fluxo de valor, no caso do Lean ficou MFA. No Lean Educacional tem o nome MFA. MFA. Aí, cara, o que aconteceu? A gente percebeu que o balanceamento capacidade versus disponibilidade versus demanda na capital estava baixo. E era uma estratégia na direção direção da escola. Então o que foi feito? Disponibilizou essas máquinas para onde? Lá para Cacoal. Olha aí. Então a gente está falando já olha todo o custo envolvido. A empresa ficou rindo daqui e aqui. Porque ela faz esse ciclo de capacitação constantemente. Porque eles têm muita caldeiraria, muita soldagem, muita usinagem e tal, para a fabricação dos componentes das bicicletas. Então, é só para você ver, a gente saiu de uma condição em que a empresa tinha que ir lá pegar um grupo de 10, 20 funcionários, mandar andar 7 horas no translado de ônibus, se hospedar num hotel durante 5 dias, translado, alimentação diária,
depois Quanta voltar às coisa. 7 horas de novo. Fora o próprio desgaste envolvido, né? Que viajar a trabalho também é trabalho. Imagina, por exemplo, se acontece um acidente, Deus o livre e guarde. É um custo para a Uhum. empresa adicional. Então, essa foi uma oportunidade, por exemplo, que eu me recordei aqui agora, de uma situação que a gente viveu e que realmente trouxe um ganho, um benefício, né, prático, extremamente tangível. Por meio do quê? Uma análise de disponibilidade do equipamento, em função de estratégias de custo, em função de demanda de mercado local, etc. Né? Olha aí pra você Show. ver que ganho extraordinário, né? Pois Sem é, dúvida. Thiago Quirino, conversa incrível. Tem que ter Incrível, o cara. dois, hein? Esse, Jonathan, é mais um daqueles convidados que a gente precisa marcar um segundo tempo, uma próxima conversa. Mas, cara, muito obrigado por compartilhar sua experiência, por abrir os nossos olhos aqui, de todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, para essa nova perspectiva. Jonathan, fala aí, cara, o que você achou desse bate-papo com o Quirinão? Você tá doido, cara? Como diz um bom mineiro, você tá doido? Absolutamente fantástico aqui. Ele conhece muito de desperdício, além de conhecer os causos, né, que a gente está falando, que a gente nomeou aqui, em Uhum. vez de ser case, vai ser causo, né, no mineirês. A Causo. gente se esforça. É. Exatamente. Ele conhece muito a parte técnica, então ele consegue fazer essa assimilação muito fácil, muito bom ter esse tipo de conversa, fica uma conversa muito, um padrão muito alto, né? Até porque o cara já é quase doutor, né, Ricardo? Mas foi muito Você é bacana. louco. E a gente vai ter que ter uma parte Dei 2 aí, viu? sorte. Bacana Não, demais, muito sorte bom. nada. Para a gente que conhece o Thiago, é mais do que merecido, a competência dele é extraordinária, viu? Tiagão, despede da galera aí, meu amigo. Bom, beleza. Quem quiser me adicionar LinkedIn é Thiago com TH Ferreira Querino, né? No Instagram, @prof. Tquerino. E as redes sociais basicamente são essas. Boa. Aí, show de bola. Mas obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado pelo convite, pela convivência desses dois grandes profissionais, Jonathan e Ricardo, que estão nessa iniciativa incrível que é a FASE. Eu acompanho com muito entusiasmo, né? Valeu. E Obrigado. muito na torcida para que realmente agregue muito valor e modifique a vida das pessoas. Porque, como diria o grande Taishi Ono, né? O Opa, Lean, o ele é mestre. feito por pessoas, para Exato. pessoas e com pessoas. Então, no final das Muito contas, bom. fazer Lean envolve bem as pessoas. Se você não envolver bem as pessoas, cara, não tem Lean, não tem nada, não vai ter só desperdício, você não Isso aí. tem nenhuma proposta de valor de fato. Então, acho que Isso essa é aí. a principal contribuição que eu humildemente gostaria de deixar aqui para os ouvintes, de realmente se preocupar sempre com uma proposta de valor e preocupar-se com as pessoas, com a resolução dos conflitos, com a satisfação das pessoas. Quando você faz Show. isso, todo o resto flui naturalmente. Muito bom, muito É bom. isso aí. Que espetáculo, doutor Tiago Quirino. Valeu, Certinho. obrigado para você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado pela companhia. Continuem ligados na nossa série sobre desperdícios. Na nossa próxima semana, nós vamos ter mais um convidado de uma outra área para a gente continuar com a nossa conversa. Isso E aí. aí fica aquela nossa dica triplo C: curte, comenta, compartilha. Você vai dar aquela força para a gente aí. Grande abraço, obrigado, valeu! Valeu, pessoal.